É uma mulher de caráter. É uma pessoa muito humana, muito humilde, simples. A Selma Rocha é uma pessoa coerente. Você vê muita sinceridade no olhar dela. Entende de educação pública, entende de gestão municipal. Sempre muito atenciosa, com muita capacidade de ouvir. A Selma é uma das pessoas mais sérias e que mais conhecem de educação, especialmente aqui na Grande São Paulo. Uma militante extraordinária. Ela é uma grande militante, mas ela ajuda a formar também quadros políticos para o Partido dos Trabalhadores. Eu acredito profundamente no socialismo e acredito profundamente na democracia. E acredito profundamente na liberdade e na igualdade. Uma paulistana da Vila Prudente, que se formou em São Paulo, estudou em São Paulo. Eu conheço a Selma da época de militância secundarista, na Libilu. Eu conheço a Selma do tempo em que ambos éramos jovens e empenhados numa luta contra a ditadura militar no Brasil. Desde 75, mais ou menos, eu fazia parte de um movimento cultural na Vila Prudente que se chamava MAEC. E por causa desse movimento, eu fazia teatro, mas havia um debate intenso sobre o papel social da arte, a função da arte na sociedade. E os meus amigos de teatro me criticavam muito, porque entendiam que o teatro do absurdo não era arte engajada, mas eu tinha uma intuição muito forte de que a arte tinha que ser livre. Esse foi meu primeiro contato com o grupo de secundaristas que eu vinha integrar depois. A partir dessa experiência no movimento secundarista, eu entrei na universidade em seguida, em 78, e me engajei na construção das entidades estudantis e ajudei no processo de fundação da UNE. Essa experiência me ensinou a lutar pela liberdade e pela igualdade. Ela sempre foi focada nos movimentos sociais, movimento sindical. Conheço a Selma desde muito tempo, desde os tempos da fundação do PT, do movimento pela educação. Eu conheço a Selma de duas ocasiões muito felizes, as duas são muito felizes. A primeira na época da fundação do PT. No final de 78 eu comecei a morar em Osasco. Comecei a participar dos movimentos sociais em Osasco. Eu fazia trabalho em comunidades, com mulheres. Nós andávamos de rua em rua em Osasco, fazendo filiações para que o PT fosse viável no Brasil. E fui também da executiva municipal do PT em Osasco. E a segunda foi quando Erundina foi eleita e eu fui para a Secretaria de Cultura e ela foi para a Secretaria de Educação. Eu conheci a Selma quando o Paulo foi ser secretário de Educação do município de São Paulo, a convite de Luiz Erundina. Conheço Selma Rocha há mais de um quarto de século, inclusive porque ela foi assessora parlamentar de Paulo Freire, e quando eu fui secretário municipal da Educação em São Paulo, nos 2 anos da minha gestão, ela também era assessora parlamentar. Eu conheço a Selma Rocha desde o final dos anos 80, quando juntos trabalhamos com Paulo Freire, na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, na gestão de Luísa Erundina. A Selma ajudou muito na criação e implantação de uma política educacional em São Paulo, criada por Paulo Freire, que é hoje uma referência nacional. Nunca esqueço do que o Florestan falou no final, depois do debate, ele confidenciou: essa moça é muito inteligente e tem uma clareza política e ideológica incrível. Quando a Luísa Erundina ganhou as eleições, houve uma plenária. E eu fui relatora de um dos grupos de trabalho dessa plenária. E foi aí que eu conheci o Moacir Gadotti, a Lisete Arelaro. E o Gadotti foi buscar o relatório da plenária comigo e pediu para conversar comigo. E o meu nome foi indicado e depois o Gadotti e a Lisete souberam disso e me levaram para trabalhar no gabinete da secretaria. E foi aí que eu comecei a trabalhar com ele, com o Mário Sérgio Cortella e com o professor Paulo Freire. A síntese dessa experiência foi a capacidade de ajudar a elaborar as leis, de pensar sobre as leis, de dialogar muito, de aprender a negociar, a construir espaços de negociação e trazer a negociação para a esfera pública, que é algo muito, muito importante. A Selma, ela foi muito esperta, muito inteligente, esperta não é a palavra adequada, mas muito inteligente
para perceber que a área de educação é uma área fundamental no Brasil. Eu conheço a Selma Rocha porque nós trabalhamos juntas. A Selma tem uma história de vida inteiramente dedicada à educação. A Selma fez um trabalho muito importante como secretária de Educação de Santo André, quando o prefeito era o Celso Daniel. A educação deu um salto de qualidade e a forma de gestão participativa que ela implementou é admirada por todos que trabalharam com ela. Eu conheci a professora Selma Rocha na prefeitura de Santo André. Ela é uma pessoa muito exigente, uma pessoa que trabalha muito, nunca administrou dentro de gabinete, sempre gostou de estar dentro da escola, conversando com os professores, conhecendo os problemas em loco, né, e buscando sempre soluções. Isso eu acho uma característica muito marcante nela, é a capacidade de enfrentar situações difíceis. Em verdade, eu mobilizei tudo o que eu aprendi nesses anos para ajudar no governo de Santo André. Eu destacaria, no âmbito da gestão democrática, o Fórum Municipal de Educação, o fortalecimento dos conselhos de escola, o fortalecimento e a criação do Conselho Municipal de Educação, a elaboração do Plano Municipal de Educação com toda a sociedade e o projeto Pela Vida Não à Violência. Uma companheira que eu conheci na gestão da prefeita Marta Suplicy, nossa grande prefeita, que teve um desempenho extraordinário na Secretaria de Educação e que depois desenvolveu um trabalho que é conhecido por todos, né, e que inspirou várias das políticas públicas exitosas, né, que o país adotou nos últimos anos. Eu conheci a Selma Rocha na casa do Mário Sérgio Cortella. Eu tinha acabado de ser chamado pela Marta Suplicy para ser o secretário de Educação dessa enorme cidade e precisava de alguém comigo que me ajudasse a pensar, a organizar as práticas dentro da Secretaria, que conhecesse profundamente a máquina pública, que conhecesse políticas pedagógicas, curriculares, que conhecesse a rede de São Paulo. Eu fui chefe de gabinete no primeiro ano da Secretaria de Educação no governo Marta Suplicy. Nós participamos da concepção do CEL como uma política que integrava educação, cultura e esporte, e participamos também de um processo de qualificação da escola pública por meio do movimento de reorientação curricular, da formação dos educadores e da abertura da escola à comunidade por meio do Projeto Vida. Ela tem uma longa vida e uma longa carreira dedicada à educação. É uma pessoa que tem compromisso com a ética, com a cultura e com os valores que sempre nortearam a construção dessa cidade. Ela ajudou a nossa presidenta a fazer um plano de educação sobre o qual se apoiou a eleição da Dilma e sobre o qual hoje os Ministérios da Educação constituem os seus projetos. A Selma tem experiência administrativa não só por ter estado na Secretaria da Educação no governo da Erundina e no governo da Marta Suplicy, mas também porque ela dirige a escola de formação de quadros do PT e está na direção da Fundação Perseu Abramo. Então, mais qualificação do que isso seria impossível. A outra experiência importante que eu tive nesses anos foi de coordenação da Comissão Nacional de Assuntos Educacionais do PT. Essa experiência foi muito enriquecedora, porque nós discutimos situações distintas do norte do país, do Amazonas até o Rio Grande do Sul. Eu aprendi a trabalhar coletivamente no PT. A Fundação Perseu Abramo tem um papel muito importante no incentivo ao debate sobre a cultura política no país. E para mim tem sido, eu sou diretora ainda da Fundação, diretora licenciada agora, mas diretora, tem sido uma honra para mim participar da experiência de reflexão internacional sobre a esquerda e nacional sobre o projeto de desenvolvimento para o Brasil. O que sempre me impressionou na Selma foi a energia, o entusiasmo, a certeza de que é possível fazer coisas boas para a cidade e, sobretudo, construir
uma sociedade melhor. Ela tem a capacidade de pensar com profundidade, com a sofisticação que a cidade exige. Nós temos que ter hoje vereadores que pensem a cidade para o futuro. Para isso, nós temos que ter pessoas que pensem na complexidade que essa cidade tem. A Selma tem essa capacidade. Como mulher, como educadora, como pessoa da cultura, ela vivenciou e batalhou muito nesses últimos anos, o que amadureceu a Selma a ponto de prepará-la para ser, acho que, a digna representante que nós precisamos para pegar essa São Paulo que nós queremos. A Selma Rocha, ela representa tudo que eu acredito na política, de dignidade, de verdade, de sinceridade, de compromisso, compromisso com as pessoas, compromisso com a ética na política. Nessa eleição municipal, eu apoio a Selma Rocha para vereadora, pelas qualidades que ela tem e principalmente pelo compromisso de fazer uma atuação voltada para a educação e para a participação da mulher na política. Eu apoio Selma Rocha por ser uma mulher guerreira. Eu apoio Selma Rocha. Eu apoio Selma Rocha. Eu apoio Selma Rocha. Eu apoio a Selma Rocha como mulher, como vereadora. Eu apoio a Selma Rocha. 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 Apoio a Selma Rocha. Eu 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 apoio a Selma porque eu confio nela. Eu apoio a Selma Rocha e voto nela, né? Eu voto na Selma Rocha. Eu, com alegria e esperança boa, apoio e voto em Selma Rocha para vereadora na cidade de São Paulo. Eu voto nela e peço o teu voto. E eu vou votar em Selma Rocha. Vamos botar fé numa mulher, né? Que nem a Dilma. Valeu a pena, não está valendo a pena? Então vamos valer a pena com ela.